O Conto da Aia, escrito por Margaret Atwood, tradução de Ana Deiró, editora Rocco, narração Prince de Resende. Parte 9. Noite. Capítulo 24. Volto pelo corredor semi-obscuro e, nas pontas dos pés, subo a escada furtivamente para o meu quarto. Lá sento na cadeira, com as luzes apagadas, com meu vestido vermelho fechado e abotoado. Só se consegue pensar claramente quando se está com as roupas vestidas. O que preciso é de perspectiva, a ilusão de profundidade criada por uma moldura, a disposição de formas numa superfície plana. A perspectiva é necessária. Caso contrário, só existem duas dimensões. Caso contrário, você vive com o rosto amassado contra a parede, tudo um imenso primeiro plano, de detalhes, em close, vistos de muito perto. Cabelos, a trama do lençol na cama, as moléculas do rosto, sua própria pele como um mapa, um diagrama de futilidade, riscado com linhas cruzadas de minúsculas estradas que levam a lugar nenhum. Caso contrário, você vive no presente, que não é onde eu quero estar, mas é nele que estou. Não há como escapar disso. O tempo é uma armadilha e estou presa nele. Tenho que esquecer meu nome secreto e todos os caminhos de volta. Meu nome agora é Offred e aqui é onde vivo. Viva no presente, aproveite-o ao máximo. Isso é tudo que você tem. É tempo de fazer um balanço. Tenho 33 anos, tenho cabelos castanhos, tenho 1,70 m de altura descalça. Tenho dificuldade de me lembrar da aparência que eu costumava ter. Tenho ovários viáveis. Tenho mais uma chance. Mas alguma coisa mudou agora esta noite. As circunstâncias se alteraram. Posso pedir alguma coisa, possivelmente não muito. Homens são máquinas movidas a sexo, dizia tia Lídia, e não muito mais. Eles querem apenas uma coisa. Vocês têm que aprender a manipulá-los para o bem de si mesmas, levá-los pelo nariz para onde quiserem. Isso é uma metáfora. É a maneira como funciona a natureza, é o plano de Deus, é a maneira como são as coisas. Tia Lídia não dizia isso na verdade, mas estava implícito em tudo que ela de fato dizia. Pairava acima de sua cabeça como os lemas endourados nos resplendores sobre os santos de eras mais obscurantistas. Como eles também, era angulosa e descarnada. Mas como encaixar o comandante nisso, de forma como ele existe em seu estúdio com seus jogos de palavras e seu desejo? De quê? De que se brinque com ele de ser gentilmente beijado, como se eu quisesse de verdade. Sei que preciso levar isso a sério, o seu desejo. Poderia ser importante, poderia ser um passaporte, poderia ser meu cadafalso. Preciso ser séria, convicta com relação a isso. Preciso ponderá-lo. Mas não importa o que eu faça, sentada aqui no escuro, corrias as luzes dos holofotes, iluminando o oblongo de minha janela. Do lado de fora, através das cortinas alvas e diáfanas, como um vestido de noiva, como um ectoplasma, uma de minhas mãos segurando a outra, balançando-me um pouquinho para trás e para frente. Não importa o que eu faça, há alguma coisa hilariante a respeito disso. Ele queria que eu jogasse mexe-mexe com ele.
e que eu o beijasse como se quisesse de verdade. Essa é uma das coisas mais bizarras que jamais me aconteceu em todos os tempos. Contexto é tudo. Lembro-me de um programa de televisão a que assisti certa vez, uma reprise gravado anos antes. Devia ter 7 ou 8 anos, era criança demais para entender. Era o tipo de coisa a que minha mãe gostava de assistir, histórico, educativo. Ela tentou me explicar depois, me dizer que as coisas mostradas nele tinham realmente acontecido, mas para mim era apenas uma história. Pensei que alguém a havia inventado. Suponho que todas as crianças pensem assim a respeito de qualquer história anterior a delas. Se é apenas uma história, torna-se menos assustador. O programa era um documentário sobre uma daquelas guerras. Eles entrevistavam pessoas e mostravam clipes de filmes da guerra em preto e branco e fotografias. Não me lembro muito a respeito do programa, mas me lembro da qualidade das imagens, a maneira como tudo nelas parecia coberto por uma mistura de luz de sol e poeira, e como eram escuras as sombras sob as sobrancelhas e ao longo dos ossos das maçãs dos rostos das pessoas. As entrevistas com as pessoas ainda vivas eram em cores. A de que eu me lembro melhor foi com uma mulher que tinha sido amante de um homem que supervisionava um dos campos onde eles punham os judeus, antes de matá-los. Em Fornos, disse minha mãe, mas não havia quaisquer imagem dos fornos, de modo que fiquei com a ideia confusa de que essas mortes tinham ocorrido em cozinhas. Há algo de especialmente aterrador para uma criança nessa ideia. Forno significa cozinhar, e cozinhar vem antes de comer. Pensei que aquelas pessoas tinham sido comidas, o que de certa forma suponho que tenham sido. Pelo que dizem, o homem tinha sido cruel e brutal. A amante, minha mãe explicou que era amante. Ela não acreditava em mistificação. Eu tive um livro ilustrado com figura de papelão em 3 dimensões sobre órgãos sexuais quando tinha 4 anos. A amante outrora tinha sido muito bonita. Havia uma foto preto e branco dela e de outra mulher em traje de banho de 2 peças e sapatos com plataformas e chapéus elegantes de abas largas daqueles tempos. Elas usavam óculos de sol com armação e feitio de gatinho e estavam sentadas em espreguiçadeiras de madeira à beira de uma piscina. A piscina ficava ao lado da casa onde moravam, que era perto do campo com os fornos. A mulher disse que não havia reparado em muita coisa que achasse incomum. Negou ter conhecimento dos fornos. Na ocasião da entrevista, 40 ou 50 anos depois, ela estava morrendo de efizema. Tossia muito e estava muito magra, quase emaciada. Mas ainda se orgulhava de sua aparência. Veja só, disse minha mãe, meio de má vontade, meio com admiração. Ela ainda se orgulha de sua aparência. Estava cuidadosamente maquiada, com os cílios carregados de rímel, ruge nas maçãs do rosto, sobre as quais a pele se esticava como uma luva de plástico bem puxada, justa e lisa, usava pérolas. Ele não era um monstro, disse ela. As pessoas dizem que era um monstro, mas não era. A respeito de que ela ter estado pensando? Não muito, imagino. Não antes, não na ocasião. Estava pensando em como não pensar. Os tempos eram anormais. Ela se orgulhava de sua aparência, não acreditava que ele fosse um monstro. Ele não era um monstro para ela. Provavelmente tinha algum traço característico cativante.
Assobiava desafinado no chuveiro, tinha uma paixão por trufas, chamava seu cachorro de Liberty e o fazia sentar para ganhar pequenos pedaços de carne crua. Como é fácil inventar uma humanidade para qualquer pessoa, qualquer uma. Que tentação disponível. Uma criança grande teria dito a si mesma. O coração dela teria se derretido, teria ajeitado para trás o cabelo caído na testa dele, o teria beijado na orelha, e não apenas para ganhar alguma coisa dele. O instinto de acalmar, de tornar as coisas melhores. Calma, calma, diria, quando ele acordasse de um pesadelo. As coisas são tão difíceis para você, e teria acreditado em tudo isso, porque caso contrário, como poderia ela ter continuado a viver? Era muito convencional por baixo daquela beleza. Acreditava em decência, era boazinha com a empregada judia, ou boazinha o suficiente, mais boazinha do que precisava ser. Vários dias depois que aquela entrevista com ela foi filmada, ela se matou. Disseram isso na televisão. Ninguém perguntou a ela se o havia amado ou não. Do que me lembro agora, mais que tudo, é da maquiagem. Eu me levanto no escuro, começo a me desabotoar, então ouço alguma coisa dentro de meu corpo. Eu quebrei. Alguma coisa deve ter rachado, deve ser isso. O ruído está subindo, saindo do lugar quebrado em meu rosto. Sem aviso, eu não estava pensando a respeito daqui ou de lá ou de alguma coisa, sem deixar o ruído para o ar, ele será riso. Alto demais, riso demais. Alguém vai ouvir com certeza. E então haverá som de passos apressados e ordens e quem sabe, julgamento, emoção inapropriada para a ocasião. O útero errante costumavam pensar. Histeria, e então uma agulha, um comprimido, poderia ser fatal. Aperto minhas duas mãos sobre a boca como se estivesse à beira de vomitar. Caio de joelhos, o riso fervilhando como lava em minha garganta. Arrasto-me para dentro do armário, encolho os joelhos, vou sufocar com isso. Minhas costelas doem com o esforço de segurar, conter. Eu tremo, ofego, ondulo, sísmica, vulcânica, vou explodir. Vermelho por toda parte do armário. Rir rima com parir. Ah, morrer de rir. Eu o abafo nas pregas da pelerine pendurada, cerro meus olhos, dos quais lágrimas estão escorrendo, tento me recompor. Depois de algum tempo passa, como um ataque epilético. Aqui estou eu no armário. Nolit de bastardes carborundarum. Não posso ver no escuro, mas retraço a escrita minúscula arranhada com as pontas dos dedos, como se fosse um código em braille. Ela soa em minha cabeça agora menos como uma prece, mais como uma ordem, mas para fazer o quê? Inútil para mim, em todo caso, um hieróglifo antiquíssimo para o qual a chave foi perdida. Por que ela escreveu isso? Porque se deu ao trabalho? Não existe nenhum meio de sair daqui. Fico deitada no chão, respirando depressa demais, depois mais devagar, tornando minha respiração regular, como nos exercícios para parir. Tudo que posso ouvir agora é o som de meu próprio coração, abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo.